No problema número 1, temos assim, ó, calcule x na figura. Que figura é essa? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, um outro triângulo retângulo aqui, um outro triângulo retângulo aqui e o x é dado aqui. Um triângulo retângulo, ele tem catetos e hipotenusa. Aqui, esse cateto é raiz de 14, esse cateto é 7 e a hipotenusa está vazia. Aqui eu tenho 9 no cateto, hipotenusa vazia. E no último triângulo eu tenho, reto está aqui, né? X na hipotenusa e um cateto valendo 5. Esse triângulo eu tenho mais informações, porque aqui eu tenho dois lados dados e um terceiro faltando, que eu vou chamar de y nessa hipotenusa. Lembrando que o teorema de Pitágoras diz sempre isso, ó. Esse é o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, para usar o teorema de Pitágoras, eu devo sempre começar com a hipotenusa. Então, vamos trabalhar nesse triângulo aqui. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o oposto do ângulo reto, a hipotenusa é y. Então, no lugar de A vai y. E os catetos? Raiz de 14, 7. Raiz de 14 ao quadrado, 7 ao quadrado. Hipotenusa primeiro, depois cada um dos catetos aqui, ó. Raiz de 14 no lugar de B e no lugar do C, o 7. Agora eu vou fazer as contas. Raiz de 14 ao quadrado cancela a raiz com quadrado, pois são operações inversas, só sobra o 14. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. (14 mais 49, 63). Y ao quadrado vale 63. Tiro o quadrado, raiz do outro lado. Y igual a raiz de 63. Esse é o valor de Y, que é essa hipotenusa aqui. Então, eu vou tirar isso aqui, ó, e colocar no lugar de Y, raiz de 63. Agora, eu vou chamar essa hipotenusa de Z. E vou aplicar Pitágoras nesse triângulo. Hipotenusa é Z e os catetos 9 e raiz de 63. Então, vamos lá. A hipotenusa é Z. Hipotenusa ao quadrado. Um cateto é raiz de 63. E o outro cateto é o 9, que vai entrar no C. Z quadrado igual. Cancela. Sobra 63. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. 63 com 81, 144. Tirou o quadrado, raiz do outro lado. Raiz de 144 é 12, porque 12 vezes 12 dá 64. Então, eu já sei que Z vale 12. Tiro o Z e coloco 12 aqui. Agora, um cateto é 12, um cateto é 5 e a hipotenusa é x. Pitágoras novamente. Hipotenusa A é o x. E os catetos 12 e 5. No lugar de B, eu coloco 12, no lugar de C, eu coloco 5. 12 ao quadrado, 12 vezes 12. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 144 mais 25, 169. Tiro o quadrado, raiz do outro lado. Raiz de 169 é 13.
Porque 13 vezes 13 dá 169. Então, o valor de x que nós procurávamos é 13. Essa é a resposta do problema. Número 2. Os catetos do triângulo medem 3 metros e 4 metros. Calcule o cosseno do maior ângulo agudo. Os catetos de um triângulo medem 3 metros e 4 metros. Eu desenhei um triângulo aqui, ó. Como ele falou em catetos, isso indica que o triângulo tem que ser retângulo. Tá? Porque só vale falar em catetos e hipotenusa quando temos um triângulo retângulo. Então, triângulo retângulo aqui. Um cateto mede 3, o cateto mede 4, a hipotenusa está vazio, a gente pode calcular essa hipotenusa. E ele pede cosseno do maior ângulo agudo. Esse ângulo é reto, esse ângulo é agudo, esse ângulo é agudo, menor que 90. Ele pediu o maior dos dois ângulos agudos. Eu tenho dois ângulos agudos aqui, ó. O maior ângulo agudo é o ângulo oposto ao maior cateto. Então, ó, esse cateto é 4. Esse aqui é o maior ângulo agudo. Então, eu vou chamar esse ângulo de ângulo X. O que ele está pedindo no problema é o cosseno de x. Isso é o que ele quer saber. Então, o maior cateto é o 4. O maior ângulo agudo oposto ao maior cateto. Esse é o menor ângulo agudo, porque ele é oposto ao 3, que é menor, e é o menor ângulo do triângulo, é esse ângulo aqui, oposto ao menor cateto. Cosseno. A definição de cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente eu tenho, o cateto adjacente a x eu tenho é 3. Mas a hipotenusa eu não tenho. Vou chamar a hipotenusa de y. Se y é a hipotenusa, 3 e 4 são os catetos, eu uso o teorema de Pitágoras. Hipotenusa, y. Catetos, 3 e 4. Três ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Tiro o quadrado, raiz do outro lado. Raiz de 25 é 5. Então a minha hipotenusa é 5. Acabou o problema. Cosseno do maior ângulo, cosseno de x, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto adjacente é 3, hipotenusa é y, que eu achei que vale 5. Então 3/5 é o cosseno de x, é a resposta do problema. Problema número 3. Calcule a medida do ângulo alfa na figura. Eu tenho um ângulo alfa aqui, um cateto medindo 5 raiz de 2 e a hipotenusa medindo 10. Esse 10 é a hipotenusa. Se eu traçar uma flecha pelo meio do ângulo, eu acho o cateto oposto. Então 5 raiz de 2 é o cateto oposto. Cateto oposto. Se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou de seno. Seno de alfa. O seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? 5 raiz de 2. Quem é a hipotenusa? 10. Agora, ó, eu posso simplificar aqui. Ó. Divido em cima e embaixo por 5. E vou ter 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Então, vai ficar 1 que multiplica a raiz de 2, que é a raiz de 2. Seno de alfa igual a raiz de 2. 10 por 5 dá 2. 5 por 5 deu 1. 1 multiplicando a raiz de 2 não altera, continua a raiz de 2. E 10 por 5 deu 2. Então, o seno de alfa vale raiz de 2 sobre 2. Lembremos agora do seguinte. Eu tenho seno, cosseno,
tangente. Trinta, 45 e 60. No seno, 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Tangente, 3, 1, 3. Raiz em todo mundo, menos 1. No seno e no cosseno, todos sobre 2. Na tangente, o primeiro é sobre 3. Então, aqui está a tabela de arcos notáveis. Agora eu vou consultar a tabela para ver que seno que vale raiz de 2 sobre 2. Onde é que eu tenho raiz de 2 sobre 2? Aqui, ó. Seno, raiz de 2 sobre 2. Corresponde a um ângulo de 45 graus. Então, alfa vale 45 graus. Essa é a resposta da questão.